preparados para a gente continuar os estudos? Eu espero que sim, hein? Bom, na última aula, nós fizemos uma chamada pelo Zoom e aí eu passei algumas atividades para vocês, né? A atividade que eu passei foi o quê? Foi uma varredura ali nos recursos naturais que tem aí nessas regiões. Então, vamos começar aqui pela América do Norte, né? Então, como vocês pesquisaram, fizeram aí a varredura de vocês, bonitinho, que eu tenho certeza que fizeram já, que tá tudo ok, né? Lembrando aí que para quem não fez, o último dia para vocês colocarem as atividades em ordem vai ser nessa sexta-feira. Portanto, né, vocês estão assistindo essa videoaula na quinta-feira, portanto, amanhã. Amanhã até que horas? Amanhã até às 18 horas, tá, pessoal? Não vou ficar recebendo atividade depois das 18, porque não é justo comigo e não é bacana para vocês. Vocês precisam aí se organizar, precisam criar uma rotina bonitinho e se adequar aos horários, beleza? Bom, então vamos lá. Vou seguir aqui meu livro com vocês. Tá esse barulho aqui porque essa cadeira ela é meio rabugenta, ela fica rosnando toda hora. Então, eu vou seguir aqui junto com vocês, lá na página 26, né? Nós começamos aqui pelo quê? Pelos recursos naturais da América do Norte. Então, nós vamos falar especificamente do que agora? Canadá, Estados Unidos e México, ok? Então, vamos ver lá, ó. Então, primeiro, vocês fizeram aí na varredura. O que vocês grifaram? Ferro e manganês. Localizados onde? Lá no Planalto Laurenciano, que fica a leste do Canadá. Depois, também uma região que é muito rica, né, em ferro e manganês é a região lá dos Montes Apalaches, né? Aí nós temos no Canadá quais são os principais minérios que a gente vai encontrar ali. São vários, né? Então a gente tem ali gás natural, petróleo, ouro, carvão, cobre, minério de ferro, níquel, urânio e zinco. Então, assim, quando a gente fala em Canadá, a gente pode perceber que é uma região muito extensa, né? É um país realmente extenso e muito rico em vários tipos de minerais. Aí nós temos também o quê? Lá na porção ali dos Montes Apalaches, a gente tem uma reserva muito boa ali de carvão mineral. O petróleo, né? Onde é que a gente encontra o petróleo? O petróleo ele vai estar, ó, principalmente no Ártico, no Alasca e no Golfo do México. Então, essas regiões aí, elas são muito ricas em petróleo. Os Estados Unidos, ultimamente, ele vem, assim, produzindo bastante o petróleo de xisto, que tem um tipo de exploração diferente que gera, assim, várias controvérsias. Depois, eu quero que vocês pesquisem lá petróleo de xisto, para vocês descobrirem, para vocês verem que legal que é. Então, assim, não é bacana a professora dar tudo assim de mão beijada para vocês têm que correr atrás também. Então, pesquisem aí, entra lá no Google e pesquisem. Uma pesquisa bem simples, bem rapidinho para descobrir o que é petróleo de xisto. Aí vocês vão escrever, né, numa folhinha à parte e depois na hora de comentar o vídeo de hoje você vai responder esta pergunta que eu estou fazendo para vocês. O que é petróleo de xisto? Então hoje mudou aí a forma de vocês comentarem o meu vídeo. Vocês não vão mais falar neste vídeo, né, principalmente, vocês não vão falar o que vocês aprenderam da aula. Vocês vão escrever o que é petróleo de xisto, como ele é utilizado, onde? Nos comentários desse vídeo, beleza? Depois nós temos o que? Falando dos recursos florestais. Então, quando a gente fala em recurso natural, nós não estamos falando só daquilo que está debaixo da terra, só lá nas minas. Não é só isso. Quando a gente fala em recursos florestais, nós estamos falando do quê? Das florestas, do extrativismo vegetal.
Então, uma grande parte ali do Canadá, tem uma cobertura vegetal, vocês já fizeram, né, atividades falando dos mapas de vegetação ali do Canadá, da América do Norte, e vocês viram uma boa quantidade do quê? De reserva de coníferas. Então essas árvores, elas são muito úteis para quê? Além de contribuir para a indústria do papel, elas também servem do quê? De combustível na produção de alumínio, para gerar energia para produzir o alumínio. Então essas toras de madeira, elas são queimadas, certo? Bom, então, falando de América do Norte, é basicamente isso. Já na América Central, nós temos ali, se você observar no mapa de vegetação da América Central, você pode ver que a maior parte daquela região é tomada por florestas, né? Até mesmo por conta da proximidade ali da linha do Equador, o clima quente. E aí essa região, ela não é muito rica em mineração como as outras, né? A gente vê aí o Canadá se despontando como um grande produtor de minério, mas já os países aí da América Central, eles não vão trabalhar tanto essa questão da mineração, mas eles se despontam, né, como grandes produtores de frutas e da cana-de-açúcar, né? Frutas, principalmente a banana, ok? Então, eles vão ser grandes produtores aí na agricultura, no setor das frutas e na cana-de-açúcar. Aí nós temos também o quê? A pesca, né? Porque esses países, a maior parte deles é banhado pelo oceano. E eu já ensinei para vocês também a questão do quê? Do Mar do Caribe ali. Então existem muitas ilhas aí nessa região da América Central, onde vai se desenvolver muito a pesca e também o turismo. O turismo é muito forte mesmo aí nessa região, é uma atividade econômica, sim, muito importante. Tá bom? Vamos falar um pouquinho agora. Eu tô seguindo aqui porque hoje eu não fiz slides, então eu tô seguindo pelo próprio livro de vocês. Quando a gente fala das regiões andinas, né? O que são as regiões andinas? Aquelas regiões ali que são compostas por toda aquela margem ali do continente americano, onde tem a presença da Cordilheira dos Andes. Quando a gente fala em países andinos, não significa que o país está em cima da Cordilheira dos Andes, mas são os países que ficam ali em torno da Cordilheira dos Andes. Então nós temos aí, ó, vocês fizeram lá a varredura, vocês viram, olha, o cobre, a prata, o zinco e outros minerais. O Chile, né, ele tem um destaque especial aí, porque o Chile, ele é o maior produtor de cobre do planeta. Então é lá do Chile que vem pelo menos 1/3 de todo o cobre que é utilizado no planeta, tá bom? Então, eu li uma vez uma matéria falando que o Chile ele estava ameaçado, porque ele extraiu tanto cobre que, pela matéria que eu li, falou ali que eles tinham mais uns 30 anos ali de atividade de extração desse minério, de atividade mineradora. Então, isso é um problema muito sério. Por quê? Se ele é o maior produtor do planeta, se grande parte da renda do Chile, do PIB ali, que é o produto interno bruto do Chile, vem da extração do cobre, então eles vão precisar aí repensar a sua economia, da onde eles vão tirar o seu sustento e manter a economia estável quando esse cobre acabar. Porque a gente sabe que quando a gente fala de recurso mineral, nós estamos falando de algo que uma hora acaba. Por quê? Não dá tempo dele se renovar, não é um recurso renovável. Por isso que a gente chama os minerais de recursos não renováveis, como o petróleo também, né? Então, ele demora muitos e muitos anos para se renovar. Aí nós vamos falar um pouquinho da
Bolívia, né? A Bolívia, ela é um país que ela tem muitos problemas financeiros, então não tem um governo muito forte, por mais que tenha recursos minerais ali no caso, igual eles têm uma grande tradição na extração da prata, né, desse minério chamado prata, só que grande parte dessa extração ela é feita através de empresas transnacionais. Então a Bolívia é realmente assim um território que é dominado por empresas de outros países que acabam ali tendo mais lucro com a economia daquele país do que o próprio país mesmo. Outros minérios da Bolívia são, né, o estanho e o gás natural. Temos também ali no Salar de Uyuni, né? Eu vou pôr uma foto aqui para vocês. É um lugar assim lindo, lindo, lindo. E é o maior deserto de sal que existe. Então, esse sal, ele é muito importante também para a economia, só que ele tem um valor muito baixo, né? E também nós temos o que? O lítio. Aí nessa região de Uyuni, por que o lítio é importante? Porque ele é um componente para se produzir o quê? As baterias de celulares, de computadores, de notebooks, né? Então, falando essas palavrinhas, vocês veem aí que são coisas assim que estão em alta. Então, o lítio hoje é um minério considerado bem importante. Temos lá, né, Equador e Venezuela. Então, vamos ver ali. Equador e Venezuela também. Venezuela passando por uma crise terrível, né? E uma ironia, né, em relação à Venezuela é que ela tem uma das maiores reservas de petróleo do planeta. E ela faz parte ali da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, só que mesmo assim a Venezuela vem passando aí problemas financeiros gravíssimos, com uma superinflação ali nesse país, e o seu petróleo não tem conseguido estabilizar a economia aí, tá bom? Temos também o Equador como um importante produtor de petróleo. Aí nós vamos agora para Colômbia e para o Peru. Então, Colômbia se destaca em quê? Principalmente na produção de café. As pessoas falam que o café boliviano é o melhor café do mundo, né? Então, que eles são tão fortes na produção de café que torna deles, assim, os mestres do café aí. Já o Peru, ele se destaca principalmente, né, pelos pescados, então pela pesca. É muito forte lá nessa região. Então é isso, pessoal. Em relação ao continente americano, nós temos o destaque aí para o Canadá, com todos aqueles minérios, né? O Brasil, a gente vai ver ainda, né? Vai detalhar um pouquinho mais, mas o Brasil ele é muito, muito forte na extração do minério de ferro. Já foi fortíssimo na extração do ouro, hoje já não é tão, né? Tão forte, né? Mas nós temos aí um país muito rico nessa questão da mineração, principalmente aí pelo minério de ferro e também pelo nióbio. Tá bom, pessoal? Agora falando um pouquinho sobre a África, vocês fizeram aí a varredura, vocês viram a quantidade de minérios existentes aí nesse continente. Então nós temos mais para os países do norte, né, do norte africano ali, nós vamos ter o que? A exploração do petróleo. O único problema dessa questão do petróleo africano é a mesma coisa que vai acontecer lá na Venezuela. Eles têm grandes reservas, só que eles mandam sempre para outros países. Então, eles não fazem o refino desse petróleo, eles não conseguem ser autossuficientes, né, para fornecer petróleo ali para o seu próprio país. Então, eles extraem isso, vendem e acabam vendendo barato aí para países como Estados Unidos, como China, como alguns países europeus. Então, eles acabam perdendo muito
o valor agregado aí nesse produto, porque o que que acontece? Eles acabam vendendo a produção e aí quando eles precisam dos combustíveis, eles têm que comprar o combustível e aí eles compram, claro, que muito mais caro. E além da Argélia e da Líbia, nós também vamos ter a Angola e a Nigéria. Lembrando também que a Nigéria, ela é uma grande exportadora de urânio. Para que serve o urânio? Para produzir a energia, a energia nuclear, né? Então, além, né, e o urânio, além de ser encontrado na Nigéria, também estão em Níger, Namíbia e Gana. Tá bom, pessoal? Podem ficar tranquilos que eu não vou cobrar assim de que vocês decorem todos os nomes desses países, tá bom? Muita calma nessa hora. Depois eu vou passar aí para vocês, antes da prova de vocês, que eu não sei que dia vai ser, mas eu vou passar bonitinho e direitinho para vocês os pontos mais relevantes que vocês precisam estudar e os nomes que vocês precisam guardar aí para as avaliações, ok? Então, nós temos aí, né, pessoal, os países do norte, que são muito fortes na exploração do petróleo e do urânio. E aí nós podemos observar mais para o sul do continente, ali na região da África do Sul, nós vamos ter o quê? A produção, olha, de ouro, carvão mineral, prata, diamantes e muitas pedras preciosas. E aí nós vamos falar um pouquinho dos diamantes, né? Quem aqui nunca ouviu falar em diamante, aquela pedra preciosa assim caríssima, né? Que é utilizada na fabricação de anéis, de brincos, de colares, né? Que são extremamente caros. Então a gente tem aí alguns países que se destacam na exploração aí, na extração dos diamantes, né? Então nós temos lá Botsuana, Lesoto, Namíbia e Serra Leoa, tá bom? Países que são muito marcados pela violência, pelo tráfico ilegal, pela guerrilha, né? Então, assim, existem muitos traficantes ali que traficam pedras preciosas mesmo, que eles compram no mercado negro mais barato e aí vendem para outras pessoas. Isso daí gera muitas brigas, muitas guerrilhas ali, muitas disputas internas nesse território. Pessoal, vocês estão ouvindo um barulho lá de fora? É porque é assim, parece que tem um sensorzinho. Todas as vezes que eu começo a gravar videoaula para vocês, tem 3 menininhas que começam a brincar debaixo da minha janela. Mas se você ouvir um barulho aí no fundo, releva, tá bom? Barulho ó, de bicicleta de rodinha, meninas cantando, batendo palma, é sempre assim. Mas se eu for esperar essas pessoinhas dormir para gravar videoaula, eu vou ter que gravar videoaula só de madrugada para vocês. Então, bora lá com barulho de fundo e tudo, tá? Bom, nós temos uma coisa aí para a gente encerrar isso, acerca das riquezas que vêm da floresta, né? Então, lá na África, na região do Congo, a gente tem a floresta do Congo, que tem uma riqueza assim, biológica, uma reserva biológica riquíssima e que dali são extraídos muitos produtos, até muitas ervas medicinais, muitas plantas que servem para quê? Para fazer remédio. E é nessa região da floresta do Congo que também tem os grandes gorilas, né? Que estão aí ameaçados. Tem uma série de ONGs, de organizações não governamentais que tentam preservar a espécie, fazem assim um trabalho lindíssimo ali nessa região do Congo. Por enquanto é só, né? Nós falamos aqui no livro, tivemos algumas atividades aí. Vocês fizeram lá o vídeo, né? Quem não fez, lembrando que só tem até amanhã para colocar tudo em ordem, hein, pessoal? Até amanhã às 18 horas eu ainda recebo. Depois disso não recebo mais atividade, tá? Então vocês tinham que gravar lá o vídeo, né? Falando dos desafios do desenvolvimento. Lá da página 34. Tinham que ter me mandado o livro e aí nós temos algumas atividades lá na página 37. Eu vou aproveitar este momento agora
para a gente já fazer a correção. Então, pega aí, dá um pause aí no vídeo, vai lá, pega o seu livro para a gente fazer junto a correção da página 37. Beleza? Vou esperar. Vou contar até 3 para vocês pegarem o livro. Corre lá! Pega lá, gente! Ai, pronto, hein? Teve gente que demorou. Tô só de olho em vocês. Então, vamos lá. Ó. Página 37, a questão 1. Qual o interesse da China na exportação de recursos naturais do continente africano? E que outros interesses os chineses têm nesse continente, né? No continente africano? Pessoal, o que acontece, né? A China, ela primeiro que é o país mais populoso do mundo e é um país que vem crescendo muito, a economia chinesa vem crescendo assim demais. Então, os chineses, eles têm interesse do quê? De comprar os produtos africanos mais barato. Então, o que eles fazem? Eles compram esses produtos, principalmente petróleo e esses minérios, né? Aí que eu já falei para vocês, por um preço mais barato. E aí que outros interesses os chineses têm nesse continente? Então, a China, ela também tem se empenhado, eu vou ler aqui que a resposta do livro está mais bonitinha. A China também tem se empenhado em promover a paz e a estabilidade nesse continente como maneira de ampliar a sua atuação. Então, olha lá que interessante. A gente sabe que a China é um país assim que compra tudo. Né? Eles compram tudo de todo mundo. E é claro que eles querem comprar tudo e querem comprar barato. Então, eles têm muito interesse. E a gente também sabe que a África, o continente africano, tem muitos países que vivem muitos conflitos internos, guerra civil, aumento da violência, aumento da fome, problemas econômicos mil, assim, diversos. A China, ela tem interesse porque geralmente os países mais pobres, eles vendem esses minérios mais barato. E aí a China, como ela tem interesse comercial, ela acaba promovendo a paz, então às vezes envia mantimentos, envia dinheiro para algumas regiões muito pobres para ficar bem na fita ali com os africanos. Então, para desenvolver aí uma relação de proximidade, né? E para que os africanos sejam gratos à China e aí vendam cada vez mais os seus produtos. Certo? Eu falei demais nessa questão aí, mas depois eu coloco lá no Google Drive também para vocês poderem ler. Bom, então nós temos aí a questão 2 que está perguntando qual acontecimento recente, né, que aconteceu há pouco tempo no contexto do continente americano contribuiu para a China intensificar as suas relações com os países da América Latina? Então, qual foi o evento aí que aconteceu? A eleição de Donald Trump, né? Então, o Trump, ele tem aí uma política bem fechada aí para os imigrantes, né? Então, quando o Donald Trump, ele tomou posse, e aí ele tem aí essa questão do protecionismo ali, a China veio e se aproveitou disso com os demais países. Então, o Trump ele estava fechando uma porta, né, para alguns países aqui americanos e a China vinha e se escancarava para esses países. Por quê? Vocês já ouviram falar dessa disputa aí pelo poder da China com os Estados Unidos. Então, os dois estão sempre batendo de frente um para o outro, né? E quais os principais interesses chineses nessa relação? Então, eles têm lá, ó, eles têm interesse nas relações de infraestrutura desses países, né? Investir na infraestrutura, telecomunicações, energia, tecnologia e alimentos. Então, a China, para vocês terem ideia, eles estão comprando até hidroelétricas brasileiras. Então, eles têm muito, muito, muito interesse em investir aqui na América Latina. Aí a 3. De acordo com a distribuição dos recursos minerais na América Latina, da América Andina,
Marque a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. Principal produto mineral exportado pelo Chile: cobre. País com a maior dependência econômica na exportação de produtos minerais: Bolívia. Países associados à OPEP, Organização, né, dos Países Exportadores de Petróleo: Equador e Venezuela. Por que a economia a 4 agora, tá? Por que a economia dos grandes exportadores de petróleo da América e da África é tão vulnerável, né? Então tem lá, ó, porque o petróleo ele é um commodity, ou seja, ele é um produto que ele é comercializado na bolsa de valores. Então ele tem o seu preço tabelado ali pelo mercado mundial. E aí o que acontece? Esse preço do petróleo ele tende a oscilar. Então quando o preço do petróleo está muito bom, beleza, esses países que investem ali na extração desse petróleo, eles saem lucrando. Quando o preço do petróleo cai muito, eles não têm como se sustentar e aí entram em crise. Foi o que aconteceu lá na Venezuela, beleza? 5. Explique como a maldição dos recursos se aplica à realidade indiana. Meu Deus, a maldição dos recursos. Vamos lá, né? Ó, vou ler aqui para vocês. Muitos países ricos em recursos naturais podem ter baixo dinamismo econômico. Então, ele tem muito recurso, mas ele é pobre, pois a exploração de tais recursos muitas vezes acaba por concentrar a economia excessivamente num setor, causando dependência e favorecendo a corrupção. Lembra quando eu falei dos diamantes para vocês? Que tem o tráfico, tem vários grupos ali de bandidos mesmo que querem roubar, que querem vender no mercado ilegal. Então isso é uma maldição mesmo dos recursos aí, né? Uma maldição porque o país tem muito, mas aí a cobiça é tanta centralizada ali que acaba gerando uma série de transtornos, de disputas, né? De crimes aí relacionados a isso. O que há de comum entre a Amazônia e a Floresta do Congo? De que maneira sua exploração poderia ocorrer de forma mais adequada? Então, qual é, né, o que tem de comum? São duas florestas de clima tropical, duas florestas de mata fechada, né, com o dossel das árvores muito grandes, e muito rica ali no ecossistema. Desculpa, gente. Eu tô precisando focar. Foca, Thelma, foca aqui, né? Eu tô perdendo assim o rumo aqui. Então vamos lá. Essas duas florestas elas têm em comum, por quê? Porque elas estão numa região tropical. São florestas fechadas. Não são um lugar assim próprio para mineração, tá bom? E é um importante ecossistema que tem o quê? Recursos vegetais, né? Então, muitas plantas medicinais, a questão da madeira também, né? E como que poderia ocorrer de forma mais adequada? Se a exploração dessas florestas fosse uma exploração sustentável, se elas fossem, se fosse um tipo de exploração que não agredisse o meio ambiente, que não provocasse o desmatamento, né? Que eles conseguissem extrair tudo aquilo que a floresta lhes oferece, mas sem destruir, sem acabar com a floresta. Beleza, pessoal? Por enquanto é só. Desculpa aí essa voz meio fanhosa hoje. Tô aqui toda congestionada, mas seguimos firme aqui, né? Fazendo o possível para oferecer para vocês o melhor. Espero que vocês tenham acompanhado a correção, espero ter esclarecido algumas dúvidas, tá bom? Façam aí bonitinho, deixa o livro de vocês em ordem. Vou colocar aqui a fotinho, porque eu sei que eu falando não é fácil, né, fazer a correção, mas vou colocar a fotinho lá no Google Drive para vocês poderem fazer tudo bonitinho, tá bom? Por enquanto é isso, ó. Fiquem com Deus, beijo no coração de vocês e ó, tô morrendo de saudade. Logo a gente vai estar junto, porque tudo vai passar, né?
É tudo uma questão de tempo, de paciência e principalmente da gente se cuidar. Tá bom, pessoal? Beijos, tchau, até a próxima.